O capítulo 4 de Neemias tem uma palavra só que eu quero resumir o capítulo 4 de Neemias. Resumir uma palavra, o capítulo 4 nessa noite. A palavra é: não pare. Não pare. Essa foi a palavra que eu escolhi para destacar nessa noite para o nosso coração, inspirado nesse capítulo 4 de Neemias. Não pare, porque quando olhamos para o capítulo 4 de Neemias, nós observamos que os adversários do povo de Deus, ao ver que a reconstrução avançava, se uniram com o objetivo de paralisar a obra. Eles queriam parar. Esse era o objetivo, esse era o alvo, era parar para que a obra de reconstrução e de restauração não avançasse. Capítulo 4, versículo 11, coloque na tela aí, irmão Gabriel, por gentileza. 4:11, veja o que diz, irmãos. 4:11 de Neemias está aqui na tela, acompanhe comigo, eu vou apenas destacar alguns versículos aqui nessa noite. Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim vamos fazer com que a obra pare. Esse era o objetivo. O objetivo, quando viram que a obra avançava, que a obra prosseguia, eles queriam parar a obra, barrar a obra, não queriam que a obra de reconstrução e de restauração avançasse, assim como o adversário, o inimigo da igreja do Senhor, não quer que a obra do Senhor avance. Sempre que a igreja de Deus se levanta para fazer a obra de Deus, o inferno se agita. Sempre que a igreja se levanta para se mover, para se reerguer, o inferno se agita. Por que a igreja deseja ser restaurada? Para cumprir a missão que Jesus Cristo deixou. Essa é a razão. A igreja restaurada, restaurada para cumprir a missão de fazer novos discípulos, a missão de proclamar o evangelho, de anunciar as boas novas de salvação, de anunciar que Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e em breve voltará para buscar a sua igreja e aqueles que nele creem. A igreja restaurada é uma igreja viva, alegre, que está dinâmica, anunciando as boas novas de salvação. É uma igreja que está com jovens, adolescentes, adultos, homens, mulheres, liderança, crianças, todos vivificados, atuando, cumprindo a missão que Jesus Cristo deixou. E o inferno se agita quando a igreja se levanta, irmãos. E os adversários tentaram de várias formas parar e barrar a restauração. E aqui no capítulo 4 nós podemos ver algumas formas que eles tentaram parar a restauração das muralhas, e nós podemos aprender algumas coisas aqui. Como foi que eles tentaram parar? Primeiro, por meio de palavras. Por meio de palavras. Versículo 3, coloca aí, irmão Gabriel. Versículo 3. Olha o que é que diz o versículo 3. Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse... Versículo 2. Versículo 2, Gabriel, por favor.
na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus... Deixa eu ler o versículo primeiro, para ficar o entendimento mais completo. Verso primeiro, por favor, só para ficar melhor. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, olha aí, quando ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Agora o verso 2. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? A primeira coisa, a primeira ação dos adversários para tentar barrar a reconstrução foi por meio de palavras. Tentou diminuir a autoestima do povo de Deus. O que é que esse povo, esses judeus fracos, estão fazendo? O que é que esse povo fraco? Isso abate ou não abate, irmãos? A autoestima, a tentativa era abater a autoestima do povo de Deus. Palavras têm este poder. A primeira tentativa foi: as palavras vêm para tentar paralisar, parar. O que é que esse povo fraco está tentando? Depois, o versículo 3, as palavras por meio de chacotas, ridicularizando o trabalho. Olha o que diz o verso 3. Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará a muralha de pedra. Chacota, ridicularizando o trabalho. Esse trabalho aí não aguenta, não resiste o toque de uma raposa. Ridicularização do trabalho do povo de Deus. Então a primeira tentativa de parar o avanço da obra é por meio de palavras. Palavras para diminuir a autoestima, palavras de chacotas para ridicularizar o trabalho, mas não conseguem parar, irmãos, sabe por quê? Qual é a reação de Neemias? A reação de Neemias está no versículo 4 e no versículo 5, porque a reação de Neemias é orar. Neemias ora, diante daquelas palavras, diante daquela tentativa de parar, Neemias vai para a presença do Senhor orar, e é assim que o povo de Deus avança e prossegue, é orando ao Senhor, é buscando a Deus. As palavras chegam para tentar diminuir, para ridicularizar, para abater, para desmerecer, e nós vamos vencendo como? É orando. Nós continuamos orando. Vamos continuar orando, irmãos. É assim. E aí Neemias não partiu para o embate com eles. Neemias não foi discutir com eles. Neemias foi para a presença do Senhor orar. Mas o inimigo parou? Os adversários desistiram? Não desistiram. Primeiro atacaram, a primeira tentativa foi por meio de palavras. A segunda tentativa de paralisar a obra, o avanço da obra, foi por meio de confusão. O versículo 8, irmão Gabriel. Todos se ajuntaram de comum acordo para vir atacar Jerusalém e criar confusão ali. As palavras não conseguiram parar, agora vamos criar uma confusão ali. A confusão visava distrair o povo e tirar os olhos do foco. Vamos criar uma confusão, a confusão distrai, o povo tira os olhos do foco
para a obra, para o trabalho, para a reconstrução, porque eles vão estar envolvidos na confusão. O diabo, irmãos, é especialista em criar confusão no meio do povo de Deus. É especialista em jogar sementes para criar confusão no meio do povo de Deus. Mas não era apenas criar confusão, ele queria alcançar o objetivo final dele era parar a obra. Ele não só queria criar confusão, ele queria, o alvo era para a obra, para essa reconstrução. Como é que Neemias reage, irmãos? Versículo 9. Neemias reage como? Porém, nós oramos ao nosso Deus. É assim, irmãos, que a igreja prossegue a obra da reconstrução. Vem a confusão e nós oramos. O ponto continua sendo esse. O ponto continua sendo e não tem atalho, irmãos. Continua sendo a oração. Nós não podemos pular isso. Por mais que seja difícil, por mais que às vezes nós achemos que isso é tão complicado e parece que não dá resultado, não tem outro caminho, igreja, é a oração. O povo de Deus precisa orar, e se o povo orar, irmãos, uma hora Deus vai responder, irmãos. É o que Deus diz na sua palavra: bata e a porta vai se abrir. Peça e eu vou dar, busque e vocês vão encontrar, pois todo que pede recebe, que bate a porta se abre, clama a mim e eu vou responder. O caminho continua sendo esse, amados irmãos, nós precisamos orar. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja do primeiro século entendeu isso e tinha que perseverar orando. Aqui os adversários criaram confusão, queriam parar a obra, e Neemias: nós vamos orar. Precisamos orar, irmãos. Orar mesmo quando a gente não quer orar. Vocês acham que toda hora e todo dia eu também quero orar, irmãos? Você acha que todo dia eu também quero, irmãos? Não, irmãos. Nós precisamos, porque é assim, o adversário, o diabo, primeiro tentou por palavras, não conseguiu, depois ele quis parar e barrar a obra, criando confusão no meio do povo de Deus, e ele quis semear ali confusão, e Neemias disse o quê? Nós oramos ao nosso Deus. Mas agora Neemias percebe que além da oração, ele, unido à oração, ele precisava colocar um outro elemento, porque as ações do inimigo estavam se intensificando. Além das palavras, agora o inimigo ampliou, querendo criar confusões para parar a obra. Neemias agora percebe que, unido à oração, precisava também vigilância. E ele diz aí no verso 9: nós, porém, oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Agora, além da oração, nós precisamos vigiar. Por que é que muitos caem? Por que é que muitos cristãos caem? Porque deixam de vigiar. Lembram de Sansão? Sansão, aquele homem, não caiu diante de um exército, ele caiu no colo de uma mulher.
Porque não vigiou. Davi não perdeu a batalha mais importante da sua vida num campo de guerra. Sabe onde Davi perdeu? Numa cama do adultério, porque não vigiou. Onde a Bíblia diz que era tempo dos reis estarem na guerra, Davi estava no palácio. Porque é que muitas vezes nós caímos, é porque não vigiamos. Não é por acaso que a Bíblia chama a nossa atenção para orar e vigiar, para não cair. Porque se não vigiar, não tem Sansão, o poderoso que fica em pé, cai no colo de Dalila. Se não vigiar, não tem Davi que fique em pé, cai, irmãos. Se não vigiar, não tem o homem e nem a mulher, e super espiritual que diz: eu não caio, cai. Fracassa, naufraga e vai para a lona, irmãos. E o inimigo sabe disso. E Neemias entendeu. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Mas aqui uma terceira coisa que o inimigo, Neemias agora entendeu, pelas palavras que vieram, não conseguiram parar a obra. Depois, os adversários vieram tentar parar a obra, criando confusão. Não conseguiram barrar a obra, criando confusão. Mas aí vem uma outra tentativa. Desânimo. O desânimo. Versículo 10, olha só. Então, os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Muitas vezes, irmãos, nosso maior problema somos nós mesmos. O maior problema da obra, muitas vezes, somos nós mesmos. E o inimigo sabe que uma das formas de provocar o desânimo, muitas vezes, é trazendo um desânimo no povo de Deus. Um desânimo. Porque um povo desanimado, ele não consegue. E uma das formas de desanimar o povo, sabe como é que o inimigo faz? É por meio de boatos. Olha o que é que ele faz. Olha o que é que ele faz aqui. No versículo 11. Versículo 12, aliás. Versículo 12. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lados onde moram, eles nos atacarão. Aqueles que moravam próximos desses inimigos traziam os comentários assustadores, de todos os lados, de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão.
Boatos, irmãos, preste atenção nisso aqui. Boatos são setas do inimigo. Onde o boato prospera, o povo fica amedrontado e desiste. E geralmente, os boatos são superdimensionados. Preste atenção nisso. Boatos sempre são superdimensionados. De todos os lugares. Será que eram de todos os lugares? Onde moram, eles nos atacarão. Você já viu aquela história que alguém chega assim e diz para você: o povo está falando. Quem é o povo? Aí você diz: quem é o povo? 2 ou 3. Aí a pessoa diz: o povo está falando. Olha, ei, estão dizendo. Quem está dizendo? Nós não temos o cuidado de perguntar quem está dizendo. Quantos estão dizendo? Geralmente são superdimensionados e isso assusta, apavora. Olha, o povo está desanimado. Está todo mundo desanimado. Todo mundo desanimado. Aí você pensa que está todo mundo. Aí você conversa com um, com o outro. Não, não é todo mundo. Boatos geralmente são superdimensionados e eles têm o objetivo de amedrontar e fazer o povo desistir. É preciso a gente ter muito cuidado com boatos. Esse negócio, estão dizendo, ouvi dizer, todo mundo, nunca é todo mundo. Estão falando, estão dizendo. Cuidado com essas coisas. Todo mundo. É muito complicada essa questão. O povo estava guardando os muros, mas não estavam guardando os ouvidos. Guardando ali, o povo estava ali, porque o texto diz que Neemias colocou guarda contra eles de dia e de noite, guardando, vigiando os muros, mas o povo não estava guardando os ouvidos, estavam ouvindo boatos de todo lado. Olha, chegando notícia, e isso vai esmurecendo, vai minando as forças, e vai trazendo um desalento para um povo que estava até então animado, para prosseguir, para ir adiante. E como é que Neemias reage a isso aqui, irmãos? Porque se o povo prossegue nessa artimanha do inimigo, que estava tentando paralisar, porque eu disse aqui, toda a tentativa do inimigo dos adversários era parar a obra. Palavras, confusão, desânimo. Mas agora, é preciso Neemias pegar a palavra, versículo 14, e eu quero fechar com isso aqui. Neemias, depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. E aí Neemias faz 3 coisas. Primeiro ele diz: não temais, não tenham medo. É verdade que há adversários, há inimigos, há pessoas que não querem que a obra avance, prospere. Há tentativas de todos, há adversários que estão tentando barrar e paralisar a obra. Não tenham medo. Nós temos um inimigo, nós temos um adversário, nós sabemos disso. O inimigo das nossas almas. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Lembre-se disso. Nós não lutamos contra irmãos. O diabo é que quer colocar na nossa mente que a nossa luta é contra irmãos. Ninguém aqui luta contra irmãos.
Nossa batalha não é uns contra os outros. Nossa luta não é carnal, diz a Bíblia. A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. A nossa luta é espiritual. Não temais, e nós não precisamos ter medo, porque maior o que está conosco. Jesus Cristo está conosco. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Então não tenham medo. Primeira coisa, Neemias diz para o povo: não temais. Segundo, ele diz: lembrem-se do Senhor, grande e temível. Lembrem-se de Deus, porque, irmãos, diante de um processo de restauração, diante dessas batalhas que nós enfrentamos na vida, se o nosso olhar não estiver no Senhor, se nós não lembrarmos de Deus, nós nos perdemos diante das circunstâncias dessa vida. Lembrem-se do Senhor. Lembrem-se de Deus, lembrem-se das promessas de Deus, lembrem-se do Deus eterno, coloque a sua esperança em Deus. Lembrem-se aqui, ele diz grande e temível. Olhe para os atributos de Deus, olhem para a grandeza de Deus, olhem para o poder de Deus. Ele diz: lembrem-se do Senhor, grande e temível. E aí Neemias conclui trazendo uma palavra de motivação para o povo. Lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Essa causa de restauração, irmãos, é uma causa nobre. Nós estamos aqui, eu estou nessa causa de restauração. Não é uma causa simplesmente porque eu quero ver aqui a igreja cristã evangélica restaurada, uma instituição. Eu estou nessa causa porque eu quero ver famílias restauradas, porque eu quero ver casamentos restaurados, porque eu quero ver jovens restaurados, crianças restauradas, idosos restaurados, homens alegres no Senhor, vidas servindo a Deus, outras vidas alcançadas pelo poder do Evangelho, uma igreja viva, alegre no Senhor. Uma palavra de motivação. Quando você entende isso, que você está envolvido, quando você acorda 5 horas da manhã e diz: eu vou orar, você precisa lembrar: eu estou orando, eu estou clamando ao Senhor, estou envolvido nessa causa, eu vou me doar, eu vou servir ao Senhor, eu quero ver a igreja restaurada, eu estou envolvido nessa causa de restauração por vidas, por famílias, pela minha família, eu estou orando pela minha família. Você precisa lembrar que você tem filhos, pelos seus netos, os netos seus que ainda nem nasceram, e você não sabe se de repente essa igreja aqui não será a igreja dos seus netos, e quem sabe se essa igreja aqui não será instrumento de Deus para plantar uma igreja onde os seus netos, ou quem sabe ela enviará, daqui sairá um missionário, um pastor, uma missionária, alguém que vai ser útil para pregar o seu evangelho para um neto, um bisneto seu, se Jesus não voltar. Nossa visão precisa se ampliar, irmãos. Será que o evangelho aqui restaurado, igreja restaurada, se um parente seu não será alcançado por uma influência dessa igreja do Senhor aqui, que nós estaremos contribuindo com o reino de Deus, abençoando um pastor, um missionário, contribuindo para alguém que está pensando em desistir? Quem sabe se nós chegarmos a um ponto de sermos uma igreja tão fortalecida, que pudermos assim ajudar outras igrejas. Eu tenho essa visão, eu tenho esse sonho, de pudermos, se Deus se alegrar, se Deus nos abençoar. Já pensou? Nós pudermos aqui dizer: nós podemos aqui ajudar outra igreja em outro lugar, ajudar um pastor, ajudar um missionário, ajudar uma outra pessoa em outro lugar. Não é da nossa igreja, mas o que é que tem? É o reino de Deus. O mundo dá muitas voltas, irmãos. O mundo dá muitas voltas, já diz os mais velhos.
Lute pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pela casa de vocês. É por isso que nós estamos envolvidos nessa causa. E é esse chamado que eu faço aqui, reforço para os irmãos, e eu deixo essa palavra: não pare. O diabo fará de tudo para você parar, e o diabo quer mesmo que você pare. O diabo quer que você desista, o diabo quer que você jogue, diga assim: eu não quero mais. Aí o diabo vai dizer: é isso mesmo, vai aplaudir, vai fazer festa, vai tocar fogos, vai festejar. Quando você disser parei, aí vai ter festa no inferno, porque você parou. Vai ter festa no inferno, porque é mais um que desistiu, nós vencemos. É mais um que nós conseguimos afastar da restauração, da reconstrução. É mais um que nós tiramos da fileira. É mais um que não vai pegar nas pedras da reconstrução. Ou não é assim, irmãos? Ou estou falando besteira, irmãos? O povo aqui cansou, irmãos. Nós cansamos. O povo cansou, o povo estava aqui, nós não vamos conseguir não, e Neemias diz: ora, não temas, lembrem-se do Senhor, vamos para frente. O Senhor renova as nossas forças, o Senhor dá novo ânimo, o Senhor nos dá graça, o Senhor renova as nossas forças. O Senhor é aquele que nos ajuda. Vamos ficar em pé, irmãos? Gostaria de convidar os irmãos para a gente dar as mãos. Vamos dar as mãos, vamos orar de mãos dadas. A Bíblia diz: ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É na unidade que o Senhor ordena a sua bênção. Na divisão, aí bloqueia. É na unidade que a bênção é derramada. Quando o Senhor vê o povo dele quebrando as barreiras, quando há barreiras quebradas. A irmã Cléia não está aqui, né? Não conseguiu chegar a irmã Cléia não, né, Técio? A irmã Léa, você conhece aquele hino lá, aquele A Começar em Mim? Conhece? A irmã poderia cantar? A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós.
Deus santo e amado, louvado seja teu santo e precioso nome, meu Pai. Estamos aqui, Senhor, na tua presença santa e majestosa, para te louvar, Senhor, exaltar o teu santo e precioso nome. Tu és grande e temível, Senhor. Nenhum outro se compara a ti, grandioso em poder e misericórdia. A tua bondade se estende de gerações a gerações. E o teu poder, Senhor, permeia toda a terra, Jesus. Grande, Senhor, e admiráveis são tuas obras, Senhor, e nossa alma o sabe muito bem. Ó Deus Santo, aqui está o teu povo, Senhor, unido, Senhor amado, de mãos dadas, Senhor, para contemplar, Senhor, a tua grandeza, as maravilhas que o Senhor irá fazer, Senhor, a partir desta campanha, Senhor, de reconstrução de vida, Senhor, reconstrução de propósitos, Senhor, reconstrução de lares, Senhor, reconstrução, Senhor, de ministérios, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, a tua palavra foi pregada, Jesus. Repreende, Jesus querido, toda ave de rapina, Senhor, para que não roube, Senhor, não tire a semente dos corações, que essa semente possa produzir frutos dignos de arrependimento, que possamos colocar em prática em nossas vidas, não apenas ouvir, Senhor, mas praticar, Jesus, a cada dia, que sejamos canal de bênção por onde andar, que sejamos, Senhor, luzeiros nesse mundo, Senhor, assim como a tua palavra diz, no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa comunidade, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que possamos, Senhor, ser servos, Senhor, dignos, Senhor, de levar o teu nome, Jesus querido, de ser chamado filhos amados do Pai. Ó Deus querido, tira de nós toda a malvadeza, toda malignidade, Jesus querido, toda mancha do pecado, Jesus. Venha nos dar, Senhor, perdão completo, Jesus querido. Venha nos dar um coração arrependido, um coração tratável, Senhor, um coração que se rende a Ti, se rende à Tua presença, Senhor. Que possamos saber que grandes, Senhor, coisas o Senhor quer fazer em nós e através de nós. E como igreja, Senhor, precisamos nos levantar, Senhor amado, como voz profética nesta geração, Jesus querido, que o Senhor quer um acordo com cada um, Jesus, e muitos cristãos estão a dormir, Senhor, a cochilar, meu Deus querido, não estão vigilantes, meu Deus, o pecado está aí, Senhor, à porta a cada dia, e cumpre a nós dominá-los, Jesus amado. Ó Deus Santo, aqui está cada um dos teus servos e servas, Senhor, que vieram, Senhor, prestar esse culto, Senhor, que seja realmente um culto sincero, de coração rendido, Senhor, reconhecendo, Senhor, que só Tu, Senhor, merece louvor e exaltação. Tu és o dono das nossas vidas, és Tu que nos dá o ânimo para levantar todas as manhãs. És Tu, Senhor amado, o nosso Rei, Senhor. Nós servimos, Senhor, a um Rei vivo, Senhor, um Rei santo e verdadeiro. E nós, Senhor amado, devemos honrar, Senhor, esse Rei. E queremos amar o reino do Senhor, meu Pai. Queremos nos importar com as coisas desse reino, meu Deus santo. E queremos, Senhor, deixar as coisas desta terra, deste mundo. O labor aqui fica, Jesus querido. Nós estamos apenas de passagem. Tu bem sabes, meu Deus, e que possamos plantar sementes, Senhor, de valor, meu Deus, e possamos também converter vidas, Senhor, para o Teu reino, porque é assim, Senhor, que guardamos tesouros nos céus, é convertendo vidas aqui, Senhor, enquanto estivermos. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a ganhar o nosso lar, Senhor, para Ti. Consagramos, Senhor, nossa casa, Senhor, tudo que temos, Senhor, consagramos a Ti, Jesus querido, em nome do Senhor Jesus, os empregos, Senhor, os trabalhos dos Teus servos, Senhor, que cada um consagre a Ti, Senhor, os seus afazeres, Jesus querido, que o Senhor esteja, Senhor amado, recebendo, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor que temos para Te dar. Abençoamos, Senhor, esta semana que hoje inicia, que seja realmente uma semana de vitória, uma semana de bênção, mas também, Senhor, uma semana de renovo, Senhor, uma semana de portas abertas, Senhor, uma semana, Senhor, de responsabilidade com o nosso próximo, Senhor, que possamos, meu Deus, a cada dia, Senhor, fazer uma análise, Senhor, ao final do dia, Senhor, daquilo que temos feito, daquilo que o Senhor tem dado em nossas mãos, Senhor, para fazer. Em nome do Senhor Jesus, nós Te glorificamos, honramos a Ti, apresentamos, Senhor, a vida do pastor, sua família, Senhor.
Cuida dele, Senhor, proteja, livra, Senhor, de todo mal, guarda, Senhor, teu servo e todos os ministérios aqui da tua igreja, Senhor, se esteja guardando, protegendo, Jesus querido. Ó Deus Santo, aqueles que estão enfermos, Senhor, desça o bálsamo de cura sobre cada um. Aqueles que estão com problema na mente, Senhor, problema emocional. Ó Deus Santo, tu és o Deus que cura, tu és ainda é o mesmo, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é realmente o Deus que faz maravilhas, Senhor, tu és o Deus Jeová, Rafá, Senhor, Deus da saúde. Deus dispensa saúde sobre cada um, Senhor, saúde emocional, saúde física, saúde espiritual. Ó Deus Santo, nos dê, Senhor amado, pés, Senhor, ágeis, Senhor, rápidos para fazer a tua vontade, para fazer a tua obra. Ó Deus Santo, que tua igreja se levante, Senhor, como uma igreja viva neste lugar, Jesus querido. Que tua glória seja manifesta, Jesus querido. Que vida se renda aos teus pés, meu Deus Santo. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, alegra os corações abatidos, tristes, Jesus. Venha alegrar, Jesus, aqueles corações amargurados, Senhor, que precisam dispensar perdão, Jesus querido. Esteja agindo, Senhor, em cada vida, Jesus querido. Oh, Deus, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de nos derramar na tua presença e saber que o Senhor tem prazer em nos ouvir. Oh, Deus Santo, muito obrigada por tudo, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Tu és o anseio da nossa alma, Jesus. Tu és o nosso maior prazer, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós já te louvamos pelas bênçãos, pelas vitórias do Senhor que virão, meu Pai. Porque nós não estamos orando em vão, Jesus. Nós estamos orando no nome santo do teu Filho, para a glória do Deus Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.